E quando a gente fala de queda livre, a gente tem que remontar duas pessoas, a Galileu e a Newton, no nosso senso comum, que a maçã tem massa maior vai cair mais rápido. Ó, tá vendo? A maçã parece que ela cai mais rápido do que a pena, essa é a nossa visão. Isso aqui é uma câmera a vácuo. Seja bem-vindo ao PH da Física Verso, o universo do PH da Física. Eu sou o Paulo Henrique, sou doutor em ensino de física, responsável por esse canal e vou trazer hoje para você uma resolução de lista de exercícios que eu uso no meu dia a dia, exercícios sobre queda livre comentados com animações para você entender de vez esse assunto e poder se preparar da melhor forma possível para os vestibulares. Lembrando que se você gosta do nosso conteúdo, você tem que deixar teu like, compartilhar, isso é fundamental para o canal ganhar relevância e crescer no YouTube. E não esquece que você pode pegar toda essa resolução em PDF, é só você entrar no nosso grupo que a gente traz todas as informações sobre o universo da física. Você entra no grupo ou entra no link, sempre vai estar no primeiro comentário. Vamos lá, PH da Física Verso com você. Você já está vendo aí minha tela? Eu vou dar uma passada nas questões para que você tenha uma noção do que a gente vai discutir, a gente vai comentar cada questão. Essa primeira questão, ela trabalha um pouquinho com a queda livre, depois eu vou ler ela bonitinho com você, e movimento uniforme aqui da prancha. Essa é a primeira questão. A nossa segunda questão é só uma queda livre, bem simplesinha, direto ao ponto, para ver os fundamentos. A terceira questão é uma queda livre, mas tem várias situações, que é um paraquedista caindo, ela tem um nível de complexidade interessante para a gente lidar e aprender algumas coisas. E a penúltima, é uma queda livre ligada a um movimento de um corpo, está associado a um bug jump, também queda livre, nós vamos usar aqui. Até aqui a gente está fazendo o tradicional. E a última questão é uma questão que envolve duas possibilidades de resolução. A gente vai discutir um pouquinho a regra de Galileu, para poder falar dessa questão. E depois também utilizando as fórmulas da cinemática, que foram concebidas do ponto de vista conceitual por Galileu. Então são essas questões que a gente vai lidar hoje. Esse documento que você está vendo é o documento que você pode ter acesso com toda a resolução no final. Você assiste o nosso vídeo até o final, você pode ir ao primeiro comentário, entrar no nosso grupo do WhatsApp, que é um grupo de avisos, onde a gente coloca material especial para quem está lá no grupo, para poder acompanhar esse trabalho, e pode ter acesso a esse e a outros documentos, e a gente vai colocando isso lá no grupo. Então a gente vai começar a resolução aqui da questão número 1, mas para isso eu vou, antes de mais nada, fazer uma revisãozinha animada com você sobre queda livre. Dá uma olhada aí que eu vou antes mostrar isso para você. Você já vê na nossa tela aí? A gente vai falar um pouquinho de queda livre antes, rapidinho com você, já está carregando a nossa animaçãozinha. É muito rápido, você já vai estar com ela na tela. Na sequência, e quando a gente fala de queda livre, a gente tem que remontar duas pessoas, a Galileu e a Newton. Né? Então, quando você pensa, por exemplo, na ideia da queda dos corpos, a nossa visão intuitiva é que os corpos caem conforme a massa. Se pegar um marcador, a gente tiver aqui, ó, a pena, tá? E a maçã. Eu tenho a pena e tenho a maçã. O que nos diz aí o nosso senso comum? Que a maçã tem massa maior, vai cair mais rápido, né? Então você olha qualquer queda deste tipo aí, no momento que estiver caindo, deixa eu só colocar aqui, ligar, ó, tá vendo? A maçã parece que ela cai mais rápido do que a pena, essa é a nossa visão. Isso aqui é uma câmera a vácuo, né? E na câmera a vácuo, a gente vai tirar um pouco o ar, que é isso que eu estou fazendo aqui, ó, tirei o ar, tá vendo? Não tem pressão nenhuma mais lá dentro. Se a gente olhar aqui, ó, por aqui a gente consegue ver, ó, não tem nenhuma pressão. Pressão vale 0. E se a gente passar agora a ligar, né? E a gente vai ver que eles caem ao mesmo tempo. Essa construção, Galileu faz historicamente através de um plano inclinado. Galileu faz isso através de um plano inclinado. Ele coloca um plano inclinado, diminui muito o atrito, ele consegue fazer essa verificação.
é extremamente interessante. E o que a gente tem mais em mente é a tal da Torre de Pisa, né? E Galileu soltando corpos lá de cima. Não deve ter sido verdade isso. Ele deve ter feito algum comentário, alguma coisa, porque você tem a resistência do ar, que pode influenciar. Mas para essas esferas, por exemplo, que você está vendo, o tempo de queda a 45 metros de altura é praticamente o mesmo. É praticamente o mesmo tempo de queda que elas têm, não vai ter quase que influência nenhuma. A queda livre ela tem uma característica que na parte superior aqui, a velocidade. Opa, de novo a canetinha aqui, pessoal. Só um minuto. Riscou tudo, né? A gente já apaga isso aí rapidinho. A característica pessoal é ter aqui uma velocidade inicial aqui igual a zero, tá? Uma velocidade inicial aqui igual a zero, porque ele é abandonado o corpo. E aí ele cai em movimento retilíneo uniformemente variado, que é a queda livre que tem por essa característica. Depois, nos exercícios, a gente vai mexer com isso tudo. Então, essa é a principal característica da queda livre. A gente pode falar um pouco mais dela. Se a gente fala do ponto de vista newtoniano, eu soltar um corpo, dá uma olhada que vai aparecer o vetor, ó, o vetor velocidade e o vetor aceleração. A aceleração é sempre do mesmo tamanho, que é esse vetorzinho aqui. Esse vetor é o vetor velocidade, ele vai aumentando, porque a queda livre é um movimento retilíneo uniformemente variado, acelerado. Então a gente consegue pegar um pouquinho e soltar aí, ó, e deixar um pouco as marcas. E aí eu quero que você perceba que na medida que ele vai caindo, ele vai percorrendo cada vez maiores distâncias. E aí que vem o quadrado lá da fórmula do espaço que a gente discute. E se a gente olhar, por exemplo, uma situação dessa, dá para pensar num gráfico. Ó. Aqui eu tenho o espaço, S, a distância, pelo tempo. Se eu soltar, ó, o gráfico vai ter este formato de parábola porque é uma equação de segundo grau. Então você tem intervalos de tempo ó, iguais e cada vez distâncias maiores que os corpos estão percorrendo nesse sentido. Então a gente pode depois aprofundar um pouco isso. Os três primeiros, todos os exercícios são sobre isso, mas os três primeiros a gente vê isso vai ficar muito claro na aplicação. Aqui você tem um gráfico de cada um deles, né? Então na queda livre, se você colocar y para cima, o gráfico vai ficar desta forma aqui. O que a gente costuma fazer é o contrário, porque ele está acelerando. Então a equação do espaço é o contrário, normalmente, né? Fazendo esse gráfico aí um pouco contrário, né, do que a gente está vendo aí. Tá ok, pessoal? E vamos pensar agora na resolução dos exercícios. Fizemos já uma revisãozinha, vamos lá, tá bom? Você já está vendo aí a nossa tela, né? Vou deixar ela ainda melhor, para a gente melhorar ainda mais esta experiência. Ela está aqui, ó, vou colocar em modo tela inteira, tá aí, para melhorar um pouquinho a nossa experiência. E vamos para ela, ó, vamos ler aqui o exercício. Uma prancha, conforme a figura a seguir, se desloca no solo horizontalmente, tá aqui, ela se desloca horizontalmente com um movimento retilíneo uniforme, tá? Duas esferas são colocadas em pontos determinados, ponto A, ponto B, situados na mesma vertical, respectivamente a 245 metros e 125 metros e caem no mesmo instante. Pessoal, tem que ficar sempre atento com informações, com dados que não são escritos, né? Então, elas caem no mesmo instante. As esferas atingem a prancha em pontos que distam 4 metros. Então, a distância entre os pontos é 4 metros. Supondo que a aceleração da gravidade seja 10 metros por segundo ao quadrado, desprezando a resistência do ar, determine a velocidade da prancha. Então, vamos determinar aí essa velocidade da prancha. Deixa eu passar primeiro uma linha aqui e eu vou passar essa linha aqui para dividir um pouquinho a nossa resolução, tá?
só um pouquinho, só deixa eu pegar uma outra cor aqui, tá? Então a gente já vai passar aqui, colocar no módulo tela inteira aqui, tá? Então deixa eu voltar aqui. Eita, pessoal, peraí que saiu aqui. Apenas guias. Isso aqui. Então, ó. Vamos colocar aqui. Opa, lá não. Peraí, deixa eu colocar isso reto, né? Tá horrível esse negócio aí. Peraí. Vamos colocar isso aí retinho. Retinho. Não sei se ela interpretou aqui. Agora sim, ela retinho. Tá vendo? Ela corrige automaticamente. E ela acabou não corrigindo porque eu devo ter levantado a canetinha. Se você levanta, ela perde contato, ela interpreta mais de uma reta, tá? Então vamos lá, vamos deixar aqui o módulozinho terra inteira. Ó, o que está acontecendo aqui é esta parte aqui onde ele fala que as esferas distam 4 metros de distância. Então veja, quando você tem aqui, ó, você tem aqui essa prancha e você tem os dois pontos colocados aqui. Veja só, você tem o ponto A e B, né? Então você tem A cai primeiro, depois você tem B. E a distância entre esses pontos, e a distância entre eles, daqui até aqui, o cara está dizendo que vale 4 metros. Então bateu uma primeira, que foi a A, bateu aqui. Desculpa, a A é esta aqui, bateu a A. Vamos apagar ali. Bateu a A aqui, né? Então aqui é a B. Vamos colocar a corzinha certa, tá? Então aqui, vamos colocar a B. E ela passou, né? Ela andou, porque ela está se movendo para cá, ela tem velocidade para cá. Então ela se move para cá, a distância é 4 metros. Ele quer que a gente determine a velocidade da prancha. Então ele quer este V aqui, ok? Como que a gente pode calcular este V? Este V, se o movimento ele é retilíneo e uniforme, você vai calcular como isso. V é igual a ΔS sobre ΔT. Então, o que eu preciso é o tempo que ela levou para percorrer essa distância aqui. E o tempo que ela levou para percorrer essa distância, que é este delta aqui, vamos colocar ele aqui, dar um realce aqui, que é este delta aqui, ele vai ser o que este tempo? Este tempo ele vai ser a diferença, né, entre quem leva mais tempo, que é o B. Então, a diferença entre o tempo de B menos o tempo de A. A diferença entre esses dois tempos vai te dar o ΔT, tá bom? E aí, vamos calcular, né? Vamos calcular o tempo de A, o tempo de B. Vamos calcular, o A está 245, o B é 125. Vamos calcular o tempo de B, tá? Vamos calcular o tempo de B, e isso aqui nada mais é do que o ΔT B. Hoje eu não coloquei, né, pessoal, as minhas linhas, né? Vamos colocar aqui. Esqueci de pôr as linhas. Vamos aplicar a página inteira, muito bem. Cá estão. Aí fica melhor, né? Para a gente escrever mais retinho e tal. O ΔT de B, vamos calcular, é uma queda livre, tá? Então, se eu tenho altura, eu posso escrever H igual a GT quadrado sobre 2. H de quem aqui? O primeiro que eu estou calculando é o B, que está logo é o primeiro, que está a 125. Então, a altura de B, então B 125 igual a 10t quadrado sobre 2. Isso vai dar um tempo, ó, 250 dividido por 10 dá a raiz de 25, tá? E este tempo dá 5 segundos. Então, o B leva 5 segundos para bater lá, tá? Deixa eu ver aqui. Opa, vamos lá. Agora vamos calcular aqui o tempo DA, né?
que é o ΔT de A. O tempo de A, o A está a 245. É queda livre também? Então, hgt² sobre 2. Alguém pode estar perguntando aí das fórmulas, tal. Pessoal, movimento retilíneo uniformemente variado. V igual a V0 mais AT, tá? S igual a S0, V0T, AT² sobre 2. E a famosíssima equação, e muito útil, né? Equação de Torricelli. Então, o que eu estou aplicando nos dois casos, tá? O que eu estou aplicando tanto aqui quanto aqui é o espaço. Esse cara que eu estou chamando de H, a queda livre para cada um dos pontos aqui, ó. Você esquece, quando está fazendo A, esquece o B e vice-versa, é o zero. Então, não tem essa altura. Velocidade inicial vale zero, porque sai do repouso, sobe isso aqui, onde o A é a gravidade. Por isso eu estou aplicando essas duas coisas aqui, tá? Então, a gente segue para cá com uma altura de 245 igual a 10t² sobre 2, tá? 490 dá 49. Raiz de 49, t é igual a 7 segundos. Então, se a gente vai tirar quem demorou mais, né? O A demorou mais, até é bom corrigir, viu, pessoal? Porque aqui eu olhei errado ali, ó. Eu escrevi aqui, então aqui a gente vai escrever, é o A, né? A menos B, porque o A está mais em cima, vai demorar mais. Então, o tempo vai ser 7 menos 5. O tempo que eles levam para bater na plancha, bate primeiro o A, depois bate o B, né? Bate cada um deles, vai ser um tempo de 2 segundos. Aqui ele bateu A e ele foi adiante, né? Se ele bateu A da posição, este A que é o da frente, né? Eu estava certo aquilo que eu fiz. Ele ia estar andando por cima, ele estaria andando para o lado oposto, né? Então vamos arrumar isso aqui, senão o pessoal aí no chat vai ficar comentando, né? Não muda nada, né? Mas é isso aqui que está acontecendo mesmo. Tem razão. Então vamos agora fazer o que? Nós vamos calcular a velocidade V da prancha. Vamos calcular essa velocidade. Então, V é igual a ΔS de 4 sobre ΔT de 2. A continha ficou mole, né? 2 metros por segundo, tá aqui. 2 metros por segundo. Essa é a nossa velocidade. Este é a questão de número 1. Uma questão bem tranquilinha para você. Não mais tranquila do que a 2. Dá uma olhada na 2, né? Vamos até passar a nossa linha aqui, né? Neste ponto. Opa, a linha não ajeitou agora não, hein? Vamos tirar ela daí. Tá teimosinha aqui o negócio, né? Agora sim. Mas eu queria que ele ficasse um pouco mais para lá. Vamos, não tem problema. Não ficou, a gente arruma, ó. Agora sim. Um corpo é abandonado a uma altura, veja, altura de 180 metros. Determina o tempo de queda e a velocidade ao chegar ao solo. Queda livre. Aqui, ó, a palavrinha abandonado. Abandonado significa velocidade inicial valendo zero. O corpinho tá aqui, ó, ele vai vai cair, tá? Vai chegar aqui no solo. A hora que ele bater aqui, ele vai ter uma velocidade. Então ele cai com a velocidade valendo zero. A hora que ele vai tocar o solo aqui, ele tem uma velocidade para cá. Uma velocidade V, sai com uma velocidade inicial que vale zero. Se a gente tem a altura, a gente consegue achar o tempo de queda. De novo, vou aproveitar que a gente tem mais espaço nesse, ó. S é igual a S0, V0T, AT² sobre 2.
Então veja, caiu aqui do zero e alcançou S aqui. Então a altura, ele percorre a distância quando ele chega no solo. Isso vale zero, isso vale o quê? H. Isso vale zero porque sai do repouso. O G é a aceleração da gravidade sobre 2, tá? Então, a gente vai aqui pegar e substituir 180 igual a 10t² sobre 2. Se t vai ser igual a raiz de 36, com o tzinho igual a 6 segundos, tá? 6 segundos de queda. 6 segundos de queda. Velocidade, nós vamos usar o quê para velocidade? Vamos usar aqui o V igual a V0 mais a T. De novo, saiu do repouso, o A vale G, tá? GT, tá bom? V é igual a 10 vezes 6. V igual a 60. Aí, fiz de vermelho, vamos deixar, vermelho também tá bom demais. Tá aí. Velocidade igual a 60 quilômetros. Não, é metros por segundo, não tem nada de quilômetro não. Já vamos para o exercício de número 3, ok? Exercício de número 3. Estamos agora no exercício de número 3. 3 não, 3. Esse aqui, isso. Isso, estamos no 3. A pagininha estava marcando 4, né? Estamos no exercício 3, que ele diz aí, um paraquedista salta de um avião e cai livremente por uma distância vertical de 80 metros, antes de abrir o paraquedas. Quando este se abre, ele passa a sofrer uma desaceleração vertical de 4 metros por segundo, chegando ao solo com uma velocidade vertical de 2 metros por segundo. Supondo que ao saltar do avião, a velocidade inicial do paraquedista é igual a 0, G igual a 10. Olha só, ele quer que você determine o tempo total que o paraquedista permaneceu no ar, desde o salto até atingir o solo, e ele quer também a distância, que é o tempo total, a distância total. E aí, eu vou chamar a sua atenção que é o seguinte, esse exercício a gente vai ter que organizá-lo, porque diz assim, ó, ele cai livremente por uma distância de 80 antes de abrir o paraquedas. Então, uma primeira etapa, vamos fazer isso aí por etapas, tá? E uma primeira etapa é essa queda dele aí, que é uma queda livre. Vamos passar aquela nossa linha aqui. Vamos ver se ela fica reta aqui de primeira hoje, né? Opa, ficou, hein? Retinha de primeira. Vamos pegar essa primeira etapa aí, que é uma queda livre, tá? Esta queda livre de 80 metros, então ele cai durante uma altura de 80 metros, velocidade inicial igual a 0. Eu vou calcular duas coisas, para saber o tempo que ele cai, para saber o tempo que ele cai, para saber o tempo total, precisa desse tempo, certo? Então, já é queda livre, a gente já viu isso nos outros exercícios, então é hgt² sobre 2 de 80 metros, 10t² sobre 2, vai dar 4 segundos, tá? Vai dar 16, tira a raiz, 4 segundos nessa primeira etapa. Eu vou chamar isso aqui de tempo 1, tá? Primeira etapinha aqui, tempo 1, ok? Tempo 1. Vamos ver, ó. Quando o paraquedas abre, ele passa a sofrer uma desaceleração vertical. Então, veja, ele vai chegar nessa segunda etapa. Essa segunda etapa é quando ele está sofrendo a desaceleração, tá? Então, a segunda etapa, ele está sofrendo um movimento retilíneo uniformemente variado retardado. Está sofrendo uma desaceleração. E ele cai o resto, né? Ele cai o resto da distância. E aí, que tipo de dado a gente tem? Ele vai cair uma certa distância, então ele está aqui, ó. Ele vai cair aqui, ó, uma certa distância, vai chegar aqui embaixo com uma velocidade de 2 metros por segundo. Ele tem uma velocidade inicial aqui que eu não sei,
Ele percorre uma distância aqui, ele percorre uma distância daqui até aqui. Essa distância eu vou chamar de H2, e esse H aqui eu vou chamar de 1, que são os 80 metros aqui que ele cai, logo no começo. Eu vou precisar desse H2 para somar com H1 para saber a distância percorrida. Agora, qual a velocidade que ele tem aqui? Note que se a gente der uma olhadinha aqui, ó, no primeiro trecho, que ele leva 4 segundos, dá para eu calcular a velocidade dele ao longo de 80 metros, GT. A velocidade dele é 10 vezes 4. A velocidade dele é de 40 metros por segundo. Esta velocidade aqui é a que ele começa o outro trecho. Então, essa velocidade aqui é de 40 metros por segundo. Então, a gente vai usar essa velocidade no segundo trecho, tá? E no segundo trecho, a gente não tem tempo, não tem distância, tem duas velocidades. Vamos usar a queridinha, né? A equação de Torricelli. Só tem que tomar um cuidado, que aqui ele fala que está sofrendo uma desaceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Isso significa que já está descontando aí, não tem que pensar em gravidade, está desacelerando isso daí. Então ele bate lá embaixo com 2 ao quadrado, ele parte com 40 ao quadrado, desacelerando 2 vezes 4, vezes esse ΔS, que é esse H2 aqui, que ele está caindo. Isso vale 4.600 menos 8 H2. 4 menos 1.600 é igual a 8 H2. H2 é igual a 1.596 dividido por 8. 1.596 dividido por 8 dá 1 vezes 8, 8, para 15 dá 7, 7, 9. 8 vezes 8, 64. Ó, 9 vezes 8, 72. 72. Sobra 7. Abaixa o 6 aqui. De novo 9. Né? 9 vezes 9, 72. Sobra 4. Agora vamos botar vírgula 5. Então, essa altura aí é igual a 199,5 metros. 199,5 metros H2. Já temos uma resposta, já temos uma distância vertical total. Depois eu faço um esqueminha para mostrar isso. Agora, ele quer um tempo total, né? Vamos achar o tempo de queda. Com as duas velocidades dá para achar o tempo de queda, porque, ó, dá uma olhada. V igual a V0 menos AT. Bate 2, bate 40, menos 4T. T vai ser igual a 38 sobre 4. Isso é 19 dividido por 2, que é 9,5 segundos. Seria o nosso tempo 2. Então, vamos fazer aqui um esqueminha para as pessoas entenderem o que está acontecendo. A questãozinha longa, não é tão difícil, mas ela é longa. Ó, o cara cai 80 metros aqui. Vamos arrumar esse 80 metros aqui, ele não pegou para mim, peraí. Vamos arrumar aqui. A hora do esquema tem que fazer bonitinho, né? Aqui, mas também não queria seta. Era só fazer aqui. Opa. Aqui. Aqui. Depois abriu o paraquedas, tá? Desceu mais um pouco. Chegou aqui embaixo. Então, aqui ele estava com uma velocidade inicial valendo 0. Ele caiu H1 igual a 80 metros num tempo 1 de 4 segundos. Ele estava com uma velocidade aqui que é final por de cima, inicial por de baixo. Então, uma velocidade final que é igual à inicial do outro trecho, que a gente calculou de 40 metros por segundo.
ele cai um H2 de 199,5 metros num tempo 2 de 9,5 segundos, chegando ao solo com uma velocidade de 2 metros por segundo. Então, o tempo total vai ser igual a 4 mais 9,5. Deixa eu arrumar isso. 4 mais 9,5. Isso vai ser igual a 13,5 segundos. E o H total vai ser igual aos 80 mais os 199,5. Então, 279,5 metros. Tá aí. Exercício de número 3 para você, bem detalhadinho, tá? Vamos para o exercício 4. Também queda livre. Hoje é queda livre, né, pessoal? Queda livre total, total, total. Já vamos passar aqui. Vamos ver se ele me ajuda. Ajuda aí, fica reto. Isso mesmo. Passamos aqui a nossa linha. Movimento de queda livre, que pode ser analisado para um corpo de massa M em queda, inicialmente em repouso, com uma velocidade inicial, sujeito a uma aceleração da gravidade de 9,8, tá? No rope jump, esporte radical, ainda sem regulamentação no Brasil, pessoas podem experimentar a queda livre por saltar de grandes alturas, presos a uma corda. Deus me livre. Inclusive, alguns acidentes já foram observados. Tá vendo que eu estou fora? Nesta modalidade esportiva, que envolve altos riscos até a morte, desprezando a resistência do ar e outras formas de atrito, gravidade, ele volta a falar 9,8. Qual será o tempo de queda de uma pessoa de 65 quilos que salta de uma altura de 79? E a velocidade máxima atingida? Velocidade máxima atingida. Cara, tem um maluco aqui que saltou aí preso numa corda. Saltou aí e chegou aqui embaixo, a corda puxou ele de volta, saiu com uma velocidade valendo 0, chegou com uma velocidade V aqui que eu não sei, de uma altura, tem louco para tudo nessa vida, de 79 metros. Bom, a gente já fez isso aqui várias vezes, né? Ele quer saber a velocidade máxima. Vamos calcular o tempo de queda pela queda livre, gt² sobre 2. A tentação aqui é querer utilizar o 10, né? Mas ele falou aí para você usar o 9,8 t² sobre 2. 79 vezes 2, 80, 158, né? 158 dividido por 9,8. Zerinho aqui. Vamos ver aqui. 158, 918, dá 1, dá 98, dá 0. 15 dá 600. Vamos ver se dá 5. 8 vezes 5, 40. Vão 4. 9, 18, 7, 16, 45, 49. Acho que dá 6, hein? Deixa eu apagar aqui, porque dá mais do que isso. Espera aí. Aqui vai dar 6. Opa, 6 vezes 8, 48. Vão 4. 54, 58. Sobram 2. Aqui, 0,2 vezes 9, 18, 19,6. Vão sobrar 4. Enfim, dá 16 isso aqui. Aí dá aproximadamente 16. Eu vou botar um 16 aqui. Vai ficar complicando a vida da gente aí. Vai dar 4, aproximadamente 4 segundos. A velocidade com que ele vai bater vai ser igual a G vezes T. Então, você pega esses 4 segundos, 9,8, não esqueça. Então, isso vai ser igual a 9,8 vezes 4. 8, 16, 24, 32, 36.
com 3 dá 39. 39,2 metros por segundo. Tá aí. Chatinha conta, isso vai ser simples, né? O cara mete um 9,8, é uma preguiça também de fazer uma conta certa. A massa não influencia em nada, tá, pessoal? Mas que preguiça, né? De fazer a conta certa. Ó, você já tá vendo aí a telinha? Antes da última questão, vamos falar um pouquinho da regra de Galileu, né? Vamos falar um pouquinho da regra de Galileu, que é um corpo em queda livre, tá ali o nosso corpinho, né? Ele vai cair, ele partindo da velocidade valendo zero, tempo igual a zero, ó, caiu. Tá vendo aquelas marcas ali? Perceba que ele percorre distâncias cada vez maiores e a gente consegue, sem fórmulas, fazer uma análise disso. Dá uma olhada. Ele está caindo ali, a velocidade sempre vai aumentando, e essas distâncias, elas são dadas pela velocidade média, pela média das velocidades. Isso sem a gente entrar no mérito da equação de segundo grau. Dá uma olhada. Se a gente tiver essas duas velocidades, que não é difícil ter, já que ele está caindo, acelerando para baixo, então se a gente colocar para baixo positivo, como você está vendo aí, 10 metros por segundo, se fazendo uma regrinha ali, em um segundo ele chega a 10 metros, mais um segundo chega a 20, mais um segundo, né? Ele vai chegar a 30. Então, se você fizer as continhas ali, dá essa relação que sai lá da propriedade do gráfico, né? Você vai chegar a uma razão, quer ver? Dá uma olhada. Essas distâncias, ΔS1, ΔS2, a gente vai perceber que elas têm uma relação com os intervalos de tempo a partir do primeiro intervalo. Note o seguinte, ó. Vou calcular esse último aqui, ó. E ela chega a 30 metros por segundo, vai a 25, veja. 5, 15, 25. Ela está aumentando em um múltiplo dado pelos números ímpares multiplicados pela distância do primeiro intervalo. Se eu colocar mais um intervalo, ó, a gente calcular vai dar 35, porque o quarto intervalo é vezes 7. O nono, o quinto intervalo é vezes 9. Então você tem uma proporção dada pela multiplicação dos números ímpares vezes a distância que ele percorreu no primeiro intervalo. Essa é conhecida como regrinha de Galileu, isso que dá origem àquela equação de segundo grau, ok? Então a gente tem esta proporção, ó, vezes 1, vezes 3, vezes 5, vezes 7 e assim por diante. Dá para ver isso no gráfico da velocidade do movimento uniformemente variado. Traça aí uma retinha para esse gráfico e pega intervalos de tempos iguais. Se a gente pegar o primeiro triângulo, que é a área igual a ΔS, e colocar ela aqui, ó, ela vai caber no segundo intervalo, dá uma olhada. Essa área vai caber 3 vezes aqui. Se eu colocar no terceiro intervalo, 5 vezes. No quarto intervalo, 7 vezes. Tá vendo? E assim sucessivamente. Esta é a regra de Galileu para a queda livre. Estamos aí com a questão número 5 na tela, a última questão da nossa resolução. E ela vai dizer o seguinte: suponha um corpo em queda livre de uma grande altura em um determinado planeta. Não estamos na Terra, ok? Determinado planeta, tá? Em um determinado planeta. Sabendo que o primeiro segundo de queda do corpo ele percorre 12,5 metros de distância, primeiro segundo. Determine a aceleração da gravidade. Bom, aí são várias coisas, a gente vai fazendo uma de cada vez, tá? Deixa eu passar. Que ele é um exercício que dá para usar a regra de Galileu, que eu acabei de comentar, e dá para usar as fórmulas também, veja. Opa, será que isso aqui vai ficar reto? Opa, melhorou, hein? Tá retinho aí para nós, tá? Se você usar a regra de Galileu, eu vou tentar colocar uma coisa do lado da outra. Vou colocar aqui o item A. E o item A,
usando a regra de Galileu, o que fala a regra de Galileu? Que as distâncias, elas são percorridas pelos múltiplos. Vou voltar aqui que eu bati aqui sem querer. Galileu, elas são percorridas multiplicadas pelos números ímpares. Então, no primeiro segundo, se a distância do primeiro segundo for 12,5 metros, todos os outros segundos eles são múltiplos dessa distância. Para isso, a gente vai achar a gravidade que ele está pedindo. E aqui, se você usar a regra de Galileu para 12,5, a melhor forma de você lidar com isso é que no primeiro segundo, ele já percorre 12,5 metros. E aí você vai saber que a gravidade que vai sair daí, ela vai ser dada por esta relação, né? H igual a gt quadrado sobre 2. Então, quer dizer, a regra de Galileu, né? Se a gente pegar aqui, ó, a regra de Galileu, deixa eu pegar todo mundo aqui, eu vou colocar todo mundo um pouquinho mais para cá da regra de Galileu, porque a gente vai fazer a regra de Galileu deste lado aqui. Aliás, vamos tirar a regra de Galileu daqui, tá? Vamos primeiro achar a gravidade, aí a gente aplica a regra de Galileu. Senão ela vai ficar aí, você vai ficar achando que eu estou aplicando ela e eu não estou aplicando neste ponto, né? Vou aplicar ela a partir do B, Então, 12,5, eu quero saber se G para um T de 1 ao quadrado sobre 2. Você vai ver que a gravidade é o dobro disso, né? 25 metros por segundo ao quadrado. Essa é a gravidade. Então, se você não quiser achar pela regra de Galileu, a gravidade vai ser extremamente útil. Então, dá uma olhada a partir do 5 agora. Opa! Dá uma olhada a partir do 5, não, a partir do B. Que 5, rapaz. A partir do B, que ó, item B, ao final de 5 segundos. Então, veja, regra de Galileu. No primeiro segundo, ele percorreu 12,5 metros. No segundo segundo, aqui entre 0 e 1, ele vai percorrer 3 vezes 12,5 metros. No terceiro segundo, ele vai percorrer 5 vezes 12,5 metros. No quarto segundo, ele vai percorrer 7 vezes 12,5 metros. E no quinto segundo, ele vai percorrer 9 vezes 12,5 metros. Se você fizer essas continhas aqui, ele vai te dar as distâncias, mas note que se você pegar h igual a gt quadrado sobre 2, olha o poder da álgebra. Quanto que ele vai chegar, né? Ao final de 5 segundos, com que distância ele vai ter percorrido? A pergunta é sobre velocidade, mas só para a gente ter uma ideia aqui, ó. Ao final de 5 segundos, veja, 25 vezes 5 ao quadrado sobre 2. A gente vai achar direto a posição que ele percorreu em 5 segundos. Eu sei muito bem, pessoal, não é essa a pergunta é velocidade. Só estou querendo mostrar para você a relação com a regra de Galileu, né? É que eu comecei com ela e aí eu acabei modificando. Então, se a gente olhar aqui, ó, deixa eu só baixar aqui um pouquinho. H igual a 25 vezes 25 dividido por 2, né? 25 vezes 25 dá 625, né? 625 dividido por 2 dá 375, né? Não, peraí, isso. Dividido por 2, vamos pegar ela aqui. Aqui deu um probleminha aqui, pessoal, mas tá tranquilo, peraí. Isso, 625, né?
Deixa eu só arrumar aqui a canetinha que deu um probleminha aqui. Mas acho que estava até dando para entender, viu? Aqui. 25 vezes 25, 625. E a gente... Aqui. Pegar que eu estou olhando para a mesinha aqui, tá? Isso. Tá aí. 312. 24. Eu pus 75, não. É 312,5 metros. Ele teria percorrido essa distância. A velocidade é tranquilo. É só fazer G vezes T, que é a pergunta do problema. A velocidade, 25 vezes 5, tá? Essa velocidade aqui vai ser 125 metros por segundo. Então, ele está com esta velocidade aqui, nessa distância de queda. Altíssima velocidade, né? Altíssima velocidade. Agora, vamos lá. Então, você vê ali como é que eu teria que fazer aqui, pessoal, para achar esses 300 e pouco aqui. Eu teria que ir vendo cada trecho que ele percorre aqui e somado esses trechos. Então, neste caso, é mais fácil a gente fazer direto, pela fórmula, ok? Agora, dá uma olhada. Distância percorrida entre os instantes 8 e 9. Se a gente continuar ali, ó, o instante 5, o instante 6 segundos, 6 segundos, ele vai multiplicar por 11 vezes 12,5 metros. O instante 7 segundos é 13 vezes 12,5 metros. Eu estou seguindo aqui, tá, pessoal? 5, 6, 7, oitavo segundo, sempre ímpar, 15 vezes 12,5 metros. E o nono segundo, 17 vezes 12,5 metros. Então, se eu olhar quanto que ele percorre, eu quero saber quanto que ele percorre aqui, ó, entre este intervalo. Então, entre aqui, se a gente olhar, ele começou no 0, né? Entre 0 e 1, entre 1 e 2, é sempre de baixo, ó. Entre 2 e 3 é sempre esse. Entre 8 e 9, vamos fazer aí 17 vezes 12,5, vamos conferir isso pela continha. 12,5, 12,5, 17 vezes, isso aqui está dando 212,5 metros. Começa a chegar nesses valores, começa a ficar mais complicado, né? Veja, se a gente der como a álgebra é poderosa, veja, se a gente usar a álgebra, vamos achar o H8, H para 8, GT8 ao quadrado sobre 2. O H para o instante 8, que é a posição no instante 8, vai ser 25 vezes 8 ao quadrado sobre 2. Vamos achar essa posição. 8 ao quadrado, vamos fazer aqui 25 vezes 2 dividido, dá 800 isso aqui. Posição 800. H9, 25 vezes 9 ao quadrado sobre 2. 9 ao quadrado, 81 vezes 25, 2, dá 1.012 metros, 5 metros. Então, como ele quer neste intervalo aqui, é só subtrair, dá os 212,5 metros, que a gente achou direto pelo 9. Então, se a gente for agora para o 11,12, que é o D, né? O D igual a 11,12 na regra de Galileu, seguindo lá a lógica, o intervalo 10 segundos vai ser 19. 19 vezes 12,5. O intervalo 11 segundos vai ser 21 vezes 12,5 metros.
E o 12 segundos vai ser o 23 vezes 12,5 metros. Então, 12,5, 23, vai dar 287. Lembra que é sempre o último, o intervalo entre eles? 287,5 metros. Se você agora achar o H11 e o H12, como eu fiz aqui em cima, e subtrair, você vai chegar neste valor aqui. Esse eu tenho um pouco do panorama de como seria usar a regra de Galileu, então acho que a pequenas distâncias ela é boa, para pequenas distâncias não, para grandes tempos. A álgebra é melhor, para pequenos tempos ela nos ajuda bastante a ter essa ideia aí. Então esse é o nosso último exercício 5 de hoje, pessoal. Pessoal, eram esses os exercícios de hoje, essa era a resolução comentada, sempre te ajudando aqui no universo do PH da Física ou PH da Física Verso com você. Primeiro comentário, tem o nosso grupo, onde você pode entrar, receber sempre antecipado todas as notificações, às vezes o YouTube não tem entregado as notificações e você pode estar no nosso grupo e receber em primeira mão. Lá no grupo você também vai conseguir pegar essa resolução que você acabou de ver, estudar e refazer e obter todas as informações. Considera deixar teu like. Lembra que para você ter um bom desempenho no Enem, os grandes vestibulares, cara, precisa de repertório, precisa de física. E eu posso te ajudar nisso, por isso entra lá no grupo para você ficar por dentro de tudo. É isso. Segue, vamos deixar outras listas para você. E nos segue, compartilha. Física é cultura sempre. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.